Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é a nossa aula de número 17, dando sequência aos nossos estudos sobre civilizações antigas. E agora nós vamos começar a falar de uma civilização que se encaixa no período da chamada Antiguidade também, que é a civilização grega. Então nós vamos ver alguns aspectos dessa grande civilização. Primeiramente, como ela se formou, né? Como é que teve origem a chamada civilização grega, ok? Vamos ver então alguns aspectos dessa civilização. Primeiro, nós sempre podemos nos perguntar e refletir sobre por que a gente estuda a Grécia. Por que a civilização grega é uma civilização tão relevante para que a gente estude, né, nas nossas aulas de história? Primeiramente, porque foi uma das civilizações que tiveram grandes realizações e é considerada uma das civilizações mais importantes do mundo antigo. Por quê? Porque essa civilização ela influenciou uma série de outros povos. Nós vamos ver mais para frente nas nossas aulas que a civilização grega ela avançou por vários territórios, né, do contexto ali do mar Mediterrâneo e outros espaços, levando o quê? Quando uma civilização ela ocupa, né, outros lugares, ela acaba levando os seus traços culturais, né? E a civilização grega ela tem essa influência cultural tanto no contexto da antiguidade, né, do período da antiguidade. E quando a gente fala antiguidade, é importante lembrar que a gente está falando lá de quando as primeiras civilizações começam a se organizar, começam a desenvolver, né, os seus governos, a sua forma de escrita, ok? Quando a gente fala de antiguidade, a gente está falando lá das primeiras organizações de civilização, certo? E a influência da Grécia ela aparece tanto nesse período da antiguidade como no contexto contemporâneo, que é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós ainda temos uma grande influência da Grécia em muitas das nossas áreas de estudo e de conhecimento, por exemplo. Uma pergunta que pode fazer com que a gente reflita sobre essa influência da Grécia, por exemplo, ó, você já ouviu falar de democracia como forma de organização política? A democracia, né, o significado da palavra é governo do povo. Significa então que um país que vive, uma nação que vive um regime democrático de organização, o povo escolhe os seus governantes, os seus representantes políticos. E a democracia foi inventada na Grécia Antiga, foi criada na Grécia Antiga, ok? Outras coisas que são muito importantes e são importantes influências e heranças da civilização grega são as noções de matemática, a geometria, né, que vocês vão estudar também, a filosofia, né, que vocês já estudam lá com o professor Rodrigo nas aulas, os filósofos, né, os pensadores, os filósofos pensam sobre o mundo, o funcionamento do mundo, sobre a vida, né, sobre o ser humano, sobre as virtudes, né? Então, os filósofos, aqui uma imagem representando os filósofos, esses grandes pensadores da antiguidade, são uma grande influência. Aqui nós temos, por exemplo, um desenho de arquitetura, porque os gregos construíam, por exemplo, grandes castelos, palácios, grandes construções, e para construir isso você tem que ter uma noção de matemática, de geometria, de arquitetura, então eles desenvolveram esses conhecimentos também. E as artes, muitas artes da Grécia, por exemplo, aqui representando com cenas do cotidiano dos gregos, né, que os historiadores podem utilizar para saber quais eram os costumes daquele momento. Então, são muitas as heranças que os gregos nos deixaram, ok? Mas a formação da civilização grega, ela aconteceu, foi acontecendo em diferentes momentos e com a participação de diferentes povos, né? Mas quando a gente fala em civilização da Grécia Antiga, a gente sempre tem que lembrar que ela se desenvolveu numa região que nós chamamos de Península Balcânica, que é essa região aqui,
destacada no mapa, ok? Uma região que compreende várias ilhas, né? Várias partes do continente da Europa, uma parte aqui da África, do Oriente, vai em vários países que hoje existem. Então a civilização grega ela foi se estabelecendo em vários lugares, então por isso a importância dela. Mas a história da civilização aconteceu por essa civilização grega antiga por mais de 2000 anos. Né? Ela se estende por mais de 2000 anos, o que leva os historiadores e os pesquisadores a terem que dividir em períodos essa história, né? Esses 2000 anos. Então, nós começamos aqui o maior período, né, como a gente pode ver aqui nessa linha do tempo, o maior período é o período pré-homérico, que é o período em que as primeiras populações se fixam nessa região aqui. Nós vamos ver com mais detalhes nas próximas aulas. E nas ilhas do Mar Egeu, né? Aqui o Mar Egeu, então nós temos as primeiras populações se fixando na localidade. Depois, nesse outro período aqui, chamado de período homérico, nós temos a sociedade se organizando em grupos familiares, que são chamados gênos, né? Então, já é um momento de uma organização diferenciada. Depois, esse período aqui, que é o período arcaico, surgem as primeiras cidades-estado. Cidade-estado significa que eram cidades com governos independentes, mas que faziam parte, né, da civilização grega. E outras colônias gregas foram sendo fundadas no mar Mediterrâneo. Aqui é o mar Mediterrâneo, então essas outras colônias aqui foram sendo fundadas nesse período arcaico. Depois nós temos o período chamado helenístico, nós temos o período clássico aqui, que é o período marcado pelo predomínio então de grandes cidades-estados, por exemplo, como Atenas, Esparta, que talvez você já tenha ouvido falar nessas cidades, que são bastante conhecidas quando a gente fala em Grécia. E por fim nós temos então aqui o período chamado helenístico, quando a Grécia ela é invadida por outros povos, como os povos macedônios, né? Então, a gente vai observar aqui essa história dividida em períodos para estudar a civilização grega, ok? Aqui nós temos um mapa que mostra os povos que formaram essa civilização grega antiga. Foram vários povos, né? Como eu já falei lá no início da nossa aula. Por exemplo, os aqueus, ou aqueus, os eólios, os jônios, os dórios, foram povos que foram migrando de outros lugares, principalmente aqui do interior da Europa, e foram ocupando primeiramente essa região e depois foram se expandindo, né, em todo o mar Mediterrâneo, o mar Egeu, expandindo a sua ocupação e seus territórios. Então, predominantemente, nós temos aqui a divisão, os aqueus ou aqueus, eles ocuparam aqui essa região, né? Os eólios, essa região em laranja, aqui os jônios, né? Que é um outro povo também que formou a civilização grega, ocupou toda essa região em roxo, e os dórios ocuparam principalmente essa região aqui em verde. Então percebam que aqui no mapa mostra uma grande extensão de ocupação, né? Que fez parte da civilização grega. Hoje o país ainda existe, ó, nós temos aqui um mapa mostrando o território atual da Grécia. Só que percebam que é diferente dessa ocupação aqui, né, lá da antiguidade, né? Algumas ilhas ainda permanecem, mas nós já temos um território diferente, ok? Então, quando a gente fala em civilização grega antiga, nós temos que pensar que vários povos contribuíram para a formação dessa civilização. E nós temos, então, como nós temos vários povos, né, nós vamos pensar nos primeiros povos, né? Então, quando a gente fala dos primeiros povos que formaram, nós temos que destacar os habitantes de uma ilha que se chama Creta. Essa ilha ainda existe, ok? Essa ilha que está aqui em verde é uma ilha, e os habitantes dessa ilha, né, já estavam ali antes da ocupação desses outros povos que nós vamos ver na sequência. Então, antes dos gregos, outra civilização já tinha se desenvolvido bastante nessa ilha de Creta.
que é essa ilha aqui, pertencente ao mar Egeu. A civilização cretense, é assim que ela ficou conhecida. E os habitantes, então, ocuparam essa região já 3.000 anos antes de Cristo, eles já estavam aqui, e em 2.000 anos antes de Cristo eles estavam vivendo o seu momento mais significativo, né? O apogeu, que a gente chama. E também eles também eram conhecidos como minoicos, por causa de um rei que eles tinham naquele contexto, que é o rei Minos, um rei muito conhecido, lendário, ok? Um rei muito importante. Então, esses habitantes aqui da ilha de Creta, eles também contribuíram com a formação, né, da civilização grega, que eles já estavam ocupando aquela ilha antes da chegada de outros povos. Eram povos que ficaram conhecidos pelo desenvolvimento de cidades e portos, pelo comércio marítimo. Lembra que a gente falou na última aula muito sobre comércio marítimo, né? Por quê? Porque os cretenses eles realizavam comércio com vários povos, entre eles os fenícios, que nós falamos na aula 16, com os egípcios e outros povos. Então eles comerciavam com esses povos que dominavam o mar ali, o mar Mediterrâneo e outros mares. Então eles tinham essa relação de comércio. A economia dos cretenses, da civilização cretense, era agrícola no início, mas depois eles se especializaram nesse comércio. E um comércio de vários produtos, por exemplo, de cerâmica que eles produziam, de metalurgia, metais, né? Eles importavam, exportavam, levavam produtos para os fenícios, para os egípcios, traziam produtos de lá, e assim eles iam realizando essa relação comercial. E os cretenses, eles também, como eles tinham comércio, eles eram uma civilização já organizada, tinham um governo, eles desenvolveram também uma escrita bastante complexa, que até hoje não foi desvendada, uma escrita que aqui nós temos aqui alguns vestígios mostrando algumas partes desses registros dessa escrita, que era utilizada para o comércio, né, para registrar as transações comerciais, ok? Mas eles também desenvolveram obras de arte, né, algumas manifestações de obras de arte, como essa aqui, que estavam nas paredes dos palácios, e construíam grandes palácios, como o Palácio de Knossos, que nós vamos ver também na sequência dessa aula. E os cretenses logo foram também vivendo aquele momento mais importante deles, com muito comércio e etc. Eles viveram na ilha de Creta, mas nesse momento também outros povos estavam se fixando em diferentes regiões daquela península balcânica. Entre esses povos estavam os aqueus, que fundaram uma cidade chamada Micenas. E é uma cidade que se tornou um centro muito importante de expansão dessa civilização aqueia, né? Que é uma civilização que depois ficou conhecida como civilização micênica, porque o nome da cidade era Micenas. Aqui nós temos uma imagem, uma reconstituição dessa cidade de Micenas, né? Uma cidade murada, percebam isso. Tinha um palácio real aqui, onde tinham as casas, né, de várias pessoas, tinham os armazéns, as oficinas de artesanato, vários prédios diferentes dentro do mesmo espaço, né? Aqui dentro funcionava a cidade. E aqui, por exemplo, nós temos as ruínas dessa cidade, né? Essa imagem atual mostrando as ruínas dessa cidade que existiu, né, que abrigava a civilização micênica. Então percebam que com as informações, né, essas ruínas, os pesquisadores conseguiram reconstituir como é que era formada essa cidade de Micenas, uma cidade muito importante também na formação da civilização grega. Então, esses micênios que viviam ali naquela cidade, por volta do ano 1450 a.C., eles invadiram então a ilha de Creta, essa ilha aqui, só para relembrar, e tomaram o palácio
que existia aqui na ilha de Creta. Né? Aquela imagem que nós vimos antes ali das ruínas é aqui na cidade de Micenas, nessa localidade aqui. Então eles vieram daqui e invadiram essa ilha e tomaram, né, a ilha. E a partir de então eles ocuparam a ilha e a partir de então começou a conviver essas duas culturas, os micenas, os micênicos e os cretenses. E se tornou, né, se tornou um intercâmbio bastante intenso que deu origem à chamada civilização creto-micênica, né, cretenses e micênicos, que é considerado por muitos, né, pesquisadores e estudiosos como a ancestral, a origem da civilização grega, antiga que nós conhecemos e que estudamos hoje. Então, esses dois povos aqui são o começo da civilização grega, que depois vai se expandir por outras cidades e vai vir outros povos, ok? Aqui nós temos uma imagem do interior do Palácio de Knossos que mostra alguns motivos marítimos aqui, mostrando essa relação que eles tinham com o mar através do comércio, inclusive, certo? Temos então aqui uma imagem mostrando o palácio, né, que foi invadido pelos micênicos, inclusive na ilha de Creta, que era um grande palácio chamado Palácio de Knossos, onde também aconteciam, né, várias atividades comerciais aqui, de trocas, as pessoas circulavam por aqui, o governante. E aqui nós temos também as ruínas desse palácio, que nos possibilitam entender como é que era, como é que elas funcionavam, quem ocupava esses lugares, né? E por isso conseguiu se fazer essa reconstituição aqui que nós temos a representação, né? Então, quando a gente está falando de origem da civilização grega, a gente pensa no começo, considerando essa civilização que se formou ali a partir dos cretenses e dos micênicos, que ficou conhecida como a civilização creto-micênica. Então, a região da Grécia Antiga ela foi sendo ocupada depois por outros povos, né, como os jônios, eólios, que nós vimos lá naquele primeiro mapa, e logo depois vieram os dórios, que era um povo guerreiro, que dominava muitas técnicas militares, então por isso eles foram invadindo diversas regiões. Aqui nós temos uma representação, né, desses povos, e logo eles foram ocupando, né, várias cidades e dispersando a população local. Então nós temos o que quando a gente pensa na formação da Grécia Antiga? Nós temos a junção de vários povos e várias civilizações. Então, a união desses diferentes povos que deu origem ao que nós chamamos hoje de civilização grega antiga, que nós vamos continuar estudando nas próximas aulas e atividades. Então, foram vários povos, percebam, aqueus, cretenses, jônios, eólios, dórios, né, aqui representados, diferentes povos, que nos ajudam a perceber que a civilização grega ela foi uma união de diferentes povos e civilizações. Então, por isso que ela tem uma característica tão importante quando a gente estuda a antiguidade, ok? Então, essa foi a nossa aula de número 17. Na próxima semana nós vamos fazer uma atividade sobre esse conteúdo, sobre essa aula, ok? Então, bons estudos para vocês. Aqui um recadinho do filósofo grego para vocês terem bons estudos e a gente se encontrar na próxima aula.